Olá, meu nome é Manuel Eduardo de Lima Machado, professor Machado, sou professor da Universidade de São Paulo e nós estamos aqui apresentando hoje um vídeo sobre obturação de canais radiculares. Essa obturação, essa técnica de obturação que nós vamos utilizar são para os condutos que foram instrumentados com a técnica Cord-Machado de 1998, com Gates-Glidden, instrumentos manuais de aço e de níquel-titânio, e obturados com cones 02 e cones secundários. Antes disso, nós vamos mostrar as características das cânulas que nós utilizamos na irrigação final e, por que não, também os componentes que nós utilizamos como substância química auxiliar durante o preparo, para finalmente realizar a obturação. Então vamos lá. Bom, pessoal, então basicamente esses são os elementos que nós vamos utilizar para a parte química do canal radicular. Aqui nós temos o hipoclorito. Esse hipoclorito ele é adicionado na pesquisa do canal radicular até realizar o pré-preparo. Esse daqui é o endo-PTC leve. Nós podemos observar, por exemplo, a densidade, aqui a bolha que tem dentro dele que mostra a densidade dessa substância. Esse endo-PTC leve é colocado do interior do canal e gotejado o hipoclorito sobre ele, e aí ele ajuda na lubrificação e na desinfecção do sistema do conduto. Concluído o preparo, ele é renovado a cada penetração de instrumento reciprocante ou instrumento manual. Concluído o preparo, nós fazemos uma irrigação com hipoclorito e depois com EDTA, dentro dessa característica aqui de 5 ml, ativando com pontas ultrassônicas, como nós vamos mostrar para vocês. E no final, nós vamos realizar uma irrigação com 5 ml, ativado também com pontas ultrassônicas, com água destilada, para que a gente remova todo o traço dessas substâncias. Para que a gente possa observar bem, veja, essa é a cânula que nós utilizamos para a colocação do endo-PTC. Ela é um pouco mais grossa, como nós estamos vendo aqui, para permitir, né, a passagem dessa substância cremosa dentro da sua ponta. Então isso é importante nós utilizarmos as cânulas adequadas para cada material que nós vamos preparar. Essa aqui é uma outra cânula que nós utilizamos para irrigação. Veja, por exemplo, que essa cânula, ela sai, o líquido sai lateralmente, né? Olha, o líquido sai lateralmente, o que é extremamente importante para evitar uma pressão apical, né? Olha, aqui a gente começa a ver uma pressão em direção apical e não levar esse líquido para a região apical. Então, o hipoclorito, a irrigação com EDTA-T, a irrigação com água é realizada com essa cânula e o endo-PTC é com a cânula. Uma vez realizada a prova do cone, né, o canal foi instrumentado e esse é um cone 30 0.2 que se adaptou à região apical, né, visto que foi essa a conclusão do preparo, nós vamos refazer o protocolo de irrigação e aspiração. Então, em primeiro lugar, nós vamos usar o hipoclorito, né, para remover todo esse material, e o sugador irá se posicionar na câmara pulpar. Nós posicionamos com a cânula até ela não poder entrar mais. Depois nós removemos um pouco, uns 2 milímetros dessa cânula, porque o movimento de irrigação ele precisa ser livre, não forçando a região apical. Isso feito, nós vamos agora pegar o sugador que tem um calibre menor para penetrar no canal radicular, para ajudar a remover o restante do hipoclorito. E agora vamos irrigar com EDTA-T. Fazemos da mesma maneira, penetramos com a cânula até encostar, puxamos
e fazemos um movimento de vai e vem, com o sugador junto. Terminou essa parte, mantemos o canal preenchido com EDTA-T, e nós vamos colocar agora uma agitação com uma ponta de ultrassom. Paramos e agitamos. A ativação com o aparelho ultrassônico, ele é muito importante, porque ela vai, por exemplo, permitir uma melhor limpeza. Da mesma maneira, eu entro mais radical possível, mas eu não permito que esse instrumento fique tocando em uma parede. Então eu puxo, centralizo ele dentro do canal e faço a irrigação, né? É importante que vocês podem, por exemplo, observar na região apical as microbolhas e no meio do conduto as microbolhas que são realizadas, mostrando que toda essa substância está em constante agitação. Terminamos isso, sugamos e vamos fazer uma irrigação final com água destilada para remover todo esse material. Vamos sugar lá dentro do canal radicular, com um sugador um pouco mais fino. Já realizamos a prova do cone, então vamos secar com pontas de papel absorvente. Sugamos o máximo possível aqui com o sugador. Movimentos de vai e vem. E agora, com as pontas de papel absorvente, eu vou realizar a secagem final do canal, né? Uma ponta, deixo ela absorver o restante do conteúdo, vibro, utilizo outra ponta, realizo o mesmo tipo de procedimento, né? Deixamos essa ponta lá dentro, e a hora que nós observarmos que essa ponta sai seca do canal, então aí ele já está apto à obturação. Importante salientar que os cones principais, no caso 30, nós estamos colocando os outros cones aqui só para a gente poder dar um exemplo, é importante salientar que eles devem ficar em clorexidina, como nós podemos ver aqui, 2% por pelo menos 2 minutos, para que ele possa ser bem limpo e sofrer uma boa desinfecção. Isto posto, eu lavo ele em água esterilizada, água destilada, e seco esse cone dentro de uma gaze para que ele possa estar apto a obturar o canal radicular. Esse passo é muito importante para que a gente evite, né, futuras contaminações do sistema via próprio cone obturador. Tal procedimento é realizado não só com os cones principais, como também com os cones secundários. A título de curiosidade, aqui estão também embebidos na clorexidina os cones secundários nos seus diferentes tamanhos que poderão ser utilizados na obturação. Em outras palavras, portanto, todo esse material ele sofre uma pré-desinfecção antes de ser utilizado. Sendo isso, vai se passar pela água destilada, seco, para ser separado, para ser utilizado na obturação. Muito bem. Uma vez o canal devidamente seco, o cimento é espatulado e nós colocamos na ponta do nosso cone principal de obturação, vamos introduzir no canal radicular e vamos fazer movimentos de vai e vem. Esses movimentos são muito importantes para que a gente possa retirar o ar residual do canal radicular e permitir que esse cimento preencha todo esse conduto, como nós estamos vendo aqui. Muito bem. Nesse caso em questão, nós iremos realizar uma condensação lateral. E aqui nós temos
os diferentes diâmetros desses calcadores. Nós damos preferência de trabalhar com 20 ou com 30, devido basicamente ao diâmetro do cone que nós vamos utilizar como secundário. Veja que é um instrumento fino, de superfície lisa, que nós vamos colocar na lateral do canal, entre o cone principal e a parede do canal, e realizar os seguintes movimentos. O movimento a ser utilizado, então, primeiramente, é a pressão apical, condensando, apertando esse cone principal de obturação, e nesse momento livramos o calcador, tá certo, de sua aderência ao cone principal, né? Então veja, nós vamos criar um espaço e através desse espaço nós vamos pegar o cone secundário, molhar no cimento obturador, remover este calcador, e imediatamente, para a gutapercha não voltar, colocamos o cone secundário bombeando o interior do canal radicular. Esse tipo de procedimento de condensação lateral, ele é repetido até que nós não conseguimos encontrar ou determinar, tá certo, algum espaço maior a ser utilizado. Então vamos pegar o cone secundário, molhar no nosso cimento obturador, tirar o nosso calcador, e penetrar, né, com esse cone secundário, como nós estamos mostrando aqui, realizando movimentos de vai e vem. O diâmetro desses cones secundários, ou a profundidade, ou o tamanho, ou o comprimento deles, estão exatamente dentro da função do quanto nós vamos penetrar dentro do canal radicular. Uma vez que o cone secundário não entra mais, nós vamos pegar um calcador, aquecer esse calcador ao rubro, e com apenas um movimento, tocar nesses cones e cortar essa obturação. Concluída essa manobra, né, nós vamos pegar o calcador frio, compatível à entrada do canal radicular e realizar a condensação vertical. Muito bem. Então aqui nós temos, né, o sistema todo obturado. Nós temos, por exemplo, o conduto todo obturado, e essa obturação ela foi realizada com os cones principal, o cone principal 0,2 e os cones secundários, preenchendo, portanto, todo o diâmetro do canal. Tal procedimento ele pode ser inclusive realizado em condutos, né, mesmo nos casos da utilização de cones únicos, entre aspas, e instrumentos reciprocantes, nós poderemos complementar o espaço, quando presente, com cones secundários e com condensação lateral. Bom, finalmente, nós vamos, com o algodão umedecido com álcool, remover o resto do cimento obturador da cavidade. Primeiro nós passamos o algodão com álcool, porque o cimento ele é solvente em álcool. E depois esse algodão seco. E aí nós temos essa cavidade limpa, e o dente pode dar sequência à sua restauração, o dente pode dar sequência ao vedamento oclusal
e ao sistema de blindagem para que o mesmo tenha a sua ação definitivamente restaurada. É importante que nós não deixamos o cimento dentro da cavidade, que ele pode levar a alguma alteração cromática da coroa. E, finalmente, o conduto está aqui, devidamente obturado, a sua entrada de canal e a sua limpeza está devidamente realizada.